Olá, bem-vindo à Reforça Educação. Seguindo nossa série de vídeos focados no edital para recenseador do IBGE, eu trouxe aqui mais um vídeo sobre porcentagem. Lembrando que eu já lancei um vídeo de conteúdos e agora eu vou lançar esse vídeo aqui só para resolver questões. Então, no vídeo passado eu expliquei já o que era o conceito de porcentagem, o que é a porcentagem de um valor, como calcular um desconto, como calcular um acréscimo, dentre outras coisas. Então, hoje eu peguei 5 questões que já caíram em outros concursos da FGV e vou mostrar para você como resolver essas questões. Então, fica comigo. Vamos começar aqui por uma questão mais simples e no decorrer do vídeo eu vou apresentando questões que exigem um pouco mais de raciocínio, certo? Então, vamos lá. Miguel tem um salário mensal de R$ 1.250 e contribui mensalmente para o INSS com 8% desse salário. O valor da contribuição mensal de Miguel ao INSS é... Bom, essa questão é bem simples porque ele já pede o valor da contribuição mensal de Miguel, né? E ele me fala que essa contribuição mensal é de 8% do salário. Então, se é 8% do salário, é 8% vezes 1.250. Porque conforme a gente viu na outra aula, sempre que eu quero a porcentagem de um valor, basta que eu multiplique a porcentagem vezes esse valor, certo? Então, vamos continuar aqui e desenvolver esse cálculo. Para fazer esse cálculo, eu tenho que desenvolver aqui, que 8% é quanto? 8 dividido por 100, né? Porque é por cento. Sempre que eu peço por cento, então é o valor dividido por 100. Então, 8% é 8 dividido por 100 e eu multiplico aqui pelo valor. E o valor é 1.250. Eu posso fazer o seguinte, eu corto esse zero com esse zero inicialmente e aí faço o cálculo. Então, vamos fazer aqui primeiro esse cálculo aqui de cima, de 8 vezes 125, e depois a gente divide por 10, certo? Então, vamos aqui, 125 vezes 8. Vamos lá, 8 vezes 5, 40, né? Então, eu deixo o 0 e levo o 4. E agora vamos para cá. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. Deixo o 0 e levo o 2. 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. Pronto. Esse cálculo aqui deu 1.000 dividido por 10. Como é dividido por 10, basta que eu corte aqui, esse 0 com esse 0. Então, o nosso resultado vai dar 100. 100 reais. Então, qual é a alternativa aqui que corresponde a 100 reais? Letra C. Então, pronto. Então, essa é a nossa resposta. O valor da contribuição mensal de Miguel ao INSS é 100 reais, que é 8% de 1.250, certo? Então, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, uma questão bem interessante, que ele diz assim: em uma eleição com 3 candidatos, André, Beatriz e Cláudia, todos os eleitores votaram em um dos candidatos, isto é, não houve votos brancos nem nulos. André, Beatriz e Cláudia receberam, respectivamente, 25%, 40% e 35% dos votos. Beatriz recebeu 48 votos. O número total de eleitores foi... Bom, vamos primeiro fazer uma análise aqui. Ele me diz que André, Beatriz e Cláudia receberam, respectivamente, 25%, 40% e 35%. Como ele diz respectivamente, é porque ele quer dizer que na ordem que ele citou aqui, é a ordem que se segue aqui. Então, se o André foi o primeiro a citar, a primeira porcentagem corresponde aos votos de André, que André recebeu. Então, André, ele recebeu 25% dos votos. E aí a segunda pessoa, Beatriz, né? Então, Beatriz recebeu a segunda aqui, 40% dos votos. E Cláudia, que é a última, recebeu o último valor aqui que ele citou, né? Que é 35%. Então, Cláudia recebeu 35% dos votos. Sempre que ele falar respectivamente, é porque ele quer dizer que na ordem que ele falou antes, é
a ordem que ele vai falar aqui depois, viu? Então, se ele fala André, Beatriz e Cláudia, os números vão corresponder primeiro a André, segundo a Beatriz e terceiro a Cláudia, certo? Pronto, essa é a primeira coisa que a gente tem que analisar. E a segunda coisa é o quê? É que ele diz que Beatriz recebeu 48 votos. Então, esses 48% dos votos que a Beatriz recebeu corresponde também aos 48 votos. Mas o que ele pede no final? Ele pede o número total de eleitores. Bom, para saber o número total de eleitores, basta que eu faça o seguinte. Eu quero descobrir quantos votos são 100%, né? Mas eu sei que Beatriz, com 40% dos votos, recebeu 48 votos. Ou seja, basta que eu monte essa regrinha de 3. É até por isso que a questão diz que não houve votos brancos nem nulos, para que eu consiga fazer isso aqui, certo? Então, 40% dos votos que Beatriz recebeu é 40% do total. Se ela recebeu 40%, quanto será que é 100%? Para saber isso, basta que você arme essa regrinha de 3, dessa forma. Eu quero descobrir x, que corresponde a 100%, mas eu já sei o 40, que corresponde a 48 votos. Então, aqui, ó, a gente faz a regrinha de 3. Para a regrinha de 3, primeiro eu multiplico 40% por x. Então, 40% vezes x é igual a 48 vezes 100. 48 vezes 100%. Essa é a regrinha de 3 que você tem que armar. E aí, o que você faz? Você tem que isolar o x aqui, ó, ele tem que ficar sozinho desse lado. Então, você deixa o x aqui e esses 40% que estavam multiplicando para cá, eles vão dividindo por outro lado. Porque sempre que você passa um valor para o outro lado, ele vai com a operação contrária. Se ele estava multiplicando, ele vai dividindo. Se ele estava somando, ele vai subtraindo, certo? Então, aqui eu vou repetir os 48 vezes o 100%. E eu vou passar esse 40% que estava multiplicando, ele vai dividindo para o outro lado. Então, aqui dividido por 40%. Aqui ficou muito embaixo, né? Eu vou repetir isso aqui em cima, tá? Eu vou apagar tudo isso aqui, vou deixar só Beatriz, vou deixar só um resuminho. Vamos lá. Beatriz corresponde a 40% dos votos, que corresponde a 48 votos. E vamos fazer desenvolver essa continha aqui. Vamos trazer essa continha para cá. Aqui a gente vai isolar o x, então fica o x de um lado e do outro lado fica os 48 vezes o 100% sobre os 40%, que ele estava desse lado e vai passar dividindo para o outro. E aqui o que a gente pode começar a fazer? A gente corta essa porcentagem com essa porcentagem e corta esse zero com esse zero. E aí a gente pode fazer o seguinte, primeiro a gente divide esse 48 por 4 e depois a gente multiplica aqui pelo 10, tá? Para ficar mais simples de fazer. Então, vamos lá. Vamos primeiro dividir 48 dividido por 4. Aqui a gente começa, ó, pelo 4. 4 dividido por 4, 1. E aqui fica 0. E agora vai sobrar só o 8, né? 8 dividido por 4, 2, não é? Porque 2 vezes 4, 8. Pronto. E aqui não vai sobrar nada, certo? Diminuir um pouquinho minha câmera para você visualizar. Pronto. Então, o resultado de 48 dividido por 4 é 12. Então, vamos escrever aqui. X é igual a 12, só que aqui, ó, ainda tem que multiplicar pelo 10, vezes o 10. A gente fez essa divisãozinha aqui, e agora a gente tem que fazer essa multiplicação. Então, 12 vezes 10 igual a 120. Então, o número total de eleitores foi 120, que corresponde aqui, ó, à letra B, certo? É uma questão bem interessante, mas que você pode fazer dessa forma, organizando os dados em regrinha de 3. As questões de porcentagem, sempre você pode organizar na regrinha de 3. É até melhor porque você consegue fazer um raciocínio
mas que você consiga entender e visualizar melhor, né? Mas se você quiser fazer direto, também pode. Nessa questão eu achei mais interessante fazer dessa forma aqui, certo? Então vamos lá para a próxima questão. Na próxima questão, ela diz o seguinte: Marcelo e Fátima foram atendidos em um restaurante e foram muito bem atendidos. Ao receber a conta de R$60, ainda sem a gorjeta, eles decidiram que, em vez de dar os 10% de gorjeta, que é comum nesses lugares, dariam 10% de gorjeta. Quantos reais a mais eles pagaram comparado ao que eles pagariam com a gorjeta de 10%? Bom, aqui eu tenho duas comparações, né? Eu tenho que, se ele pagasse a gorjeta normal, ele teria que pagar 10% de R$60, né? Mas como ele quis pagar com acréscimo, ele quis pagar 12%, né? Quis fazer uma caridade, né? Porque ele foi muito bem atendido, conforme diz a questão, né? Então, ele quis pagar 12%. O casal quis pagar 12%. Então, é 12% de 60. E aí, ele quer saber quanto a mais ele pagou. Então, eu faço o seguinte. Eu calculo quanto seria a gorjeta e calculo quanto ele pagou. E para saber quanto a mais ele pagou, basta que eu subtraia esses dois valores. O valor que ele pagou e o valor que ele iria pagar. Que aí eu descubro quanto a mais ele pagou. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular aqui, ó, quanto que ele pagou. Ele pagou 12% de 60. Como a gente viu, se é 12% de algo, é 12% vezes o valor. Certo? Sempre que eu quero a porcentagem de um valor, eu multiplico a porcentagem vezes o valor. E 12% a gente sabe que é 12 por 100, porque essa porcentagem significa que eu tenho que dividir por 100. E aí, como é de 60, eu multiplico aqui, ó, por 60. E aí a primeira coisa que a gente faz, corta esse zero com esse zero. E aí eu multiplico e depois a gente divide por esse 10, tá? Então, vamos fazer o seguinte, 12 vezes 6. Vou fazer aqui, 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Deixo 2 e vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Vou separar aqui. Então, isso aqui vai dar 72 dividido por 10. E aí, tem um macetezinho aqui, ó. Não é dividido por 10? Sempre que for dividido por 10, eu posso contar aqui, ó, que ele tem um zero, né? Então, o 72, ele teria uma vírgula aqui. Como ele está dividido por 10, eu movo essa vírgula para cá, ó, para a esquerda. Sempre que divide por 10, ou por 100, ou por 1000, você tem que mover a vírgula, a quantidade de zeros que tem. Como é por 10, tem um zero, né? Então, eu movo essa vírgula uma casa decimal. E aqui, ó, fica 7,2. Então, 12% de 60 é igual a 7,2. Bom, 7,2 é a gorjeta que ele pagou. Mas ele quer saber quanto que ele pagou a mais do que ele pagaria com a gorjeta de 10%. Para fazer essa comparação, primeiro vamos descobrir quanto que ele pagaria se tivesse pagado os 10%. Então, vamos calcular. 10% de 60 é igual a 10% vezes o 60. Que aqui é o 10 sobre o 100, porque é por cento, vezes o 60. Aqui eu posso já cortar esse zero com esse zero e esse outro zero com esse outro zero. E aí já sai o resultado, né? De 1 vezes 6 igual a 6. Então, se ele pagasse os 10% normal, ele pagaria R$6. Mas, como ele pagou os 12%, ele pagou os 7,20. Então, para saber quanto valor que ele pagou a mais, basta que eu subtraia quanto que ele pagou menos quanto que ele pagaria. Então, vamos fazer essa subtração. Fazendo essa subtração aqui, fazer menor, né? 7,20 menos R$6. O 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. A vírgula continua ela aqui no local que ela estava, e aí eu subtraio 7 menos 6, 1. Pronto, o meu resultado é 1,20. Então, ele pagou a mais 1,20, que corresponde aqui, ó, à letra E. Certo? Bem simples também essa questão, né?
Basta que você faça essa organizaçãozinha dos dados e entenda o que ele está pedindo. Então, vamos então para a próxima questão. A próxima questão, ela diz o seguinte: em certa loja, um forno elétrico custa R$300 e está sendo anunciado com desconto pelo preço de 255. O percentual de desconto é de... Bom, para ver o percentual de desconto, eu preciso primeiro saber qual foi o valor que foi descontado, certo? Então, eu vejo aqui, ó, eu sei que 300 é o valor do forno e o valor com o desconto é de 255, que é o que ele me diz aqui no texto, né? Então, o valor descontado vai ser a subtração entre esses dois valores, certo? Que aí eu vou ter aqui, ó, o valor do desconto. Quanto que foi retirado do valor total. Então, vamos lá. Fazendo essa subtração, eu tenho aqui, ó, tenho 0, que não dá para subtrair de 5, então ele vai pedir emprestado para esse 0. Como esse 0 também não tem, primeiro ele vai pedir emprestado. Então, eu presto emprestado por 3, o 3, como eu vou retirar 1 dele, ele vai se tornar 2, e ele vai emprestar 1 aqui para o 0. E esse 0 vai se tornar 10. Agora, como é 10, dá para eu emprestar. Então, eu corto aqui, esse 10 vai se tornar 9, e ele vai emprestar 1 aqui para esse último 0. E aí eu faço 10 menos 5, 5. 9 menos 5, 4. 2 menos 2, 0. Então, eu tenho aqui o valor do desconto. O valor de desconto é de R$45, que foi o quanto eu retirei do valor do produto original, certo? Então, agora, basta que eu transforme isso aqui em percentual. Mas como que eu faço para saber o percentual de desconto? Esse percentual vai ser sempre em relação ao valor original do produto. Então, eu tenho aqui, ó, que o produto que custava R$300, ele representava 100%. Então, o desconto em percentual vai representar X%. Então, o valor de desconto, que é R$45, vai ser equivalente a X%, que é o percentual que eu estou procurando. Então, para resolver esse sisteminha, basta que eu faça aqui, ó, a regrinha de 3, certo? Então, fazendo essa regrinha de 3, eu vou ter aqui, ó, 300 vezes X vai ser igual a 45 vezes 100%. E aí, para descobrir o valor de x, eu tenho que isolá-lo aqui. E aí, eu repito o que está do outro lado. E eu passo esse 300 que estava multiplicando, ele vai ter que passar dividindo para o outro lado. Que ele sempre vai passar com a operação contrária. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E aqui, ó, eu posso fazer o quê? Vou cortar esse 0 com esse 0, corto esse outro 0 com esse 0. E agora, para descobrir o x, basta que eu divida o 45 por 3. Então, vamos fazer essa divisão. 45 dividido por 3. E aí, eu começo aqui pelo 4. O 4 dá para dividir por 3. E vai dar 1, porque 1 vezes 3 vai dar 3. E aqui, ó, faço subtração e vai sobrar 1. Como 1 não dá para dividir por 3, eu desço aqui o 5. E aí vai ficar 15. Aí 15 sim dá para dividir por 3, que vai dar quanto? 5, né? Porque 5 vezes 3 vai dar 15. Pronto. Esse é o valor de 45 dividido por 3. Então, o valor de x é igual a 15, e aqui tem a porcentagem, ó, 15%. Então, nesse caso, o percentual de desconto vai ser os 15%. Certo? Vamos então para a última questão. Essa última questão é uma questão um pouco mais complicada, então você precisa prestar bastante atenção para entendê-la, certo? Então vamos lá. Ela diz que Dulce tinha um pacote cheio de balas. Ela deu 30% das balas para seu amigo Paulo, depois deu 20% do que havia sobrado para seu amigo Pedro e, finalmente, ela deu 50% das balas restantes para sua amiga Fátima. A porcentagem das balas iniciais que restaram para a Dulce foi... Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é ir organizando os dados e fazendo passo a passo aqui do que ele falou na questão. Bom, primeiro ela diz que a Dulce tinha um pacote cheio de balas. Então, a Dulce tinha 100% de balas.
Depois ele diz que a Dulce deu 30% das balas para seu amigo Paulo. Então, se ela deu 30%, eu tenho que retirar aqui, ó, 30% de Dulce. Então, a Dulce ficou com apenas, ó, 70% de balas, das balas iniciais. Por quê? Porque das 100%, ela tirou 30% e deu para o Paulo. Certo, agora ela ficou com 70%. Desses 70%, ele diz que ela deu 20% do que havia sobrado, ou seja, desses 70%, para seu amigo Pedro. Bom, como no final eu quero a porcentagem do que restou, eu preciso ver quanto que restou. Se ela, desse total aqui, ela retirou 20%, então ela vai ficar agora apenas com 80% de 70%, certo? Porque esses 70% agora representam o total de 100% das balas. Dessas balas, como ela retirou 20%, ela fica apenas com 80%, certo? Para você entender melhor, eu vou aqui, ó, 70% das balas que sobraram correspondem aqui, ó, aos 100% das balas que Dulce tem atualmente. E como foi retirado 20%, Dulce vai ter apenas 80% desses 70%, certo? E aí eu posso fazer assim, ó, de forma cruzada para descobrir esse x, ou eu posso fazer assim de forma direta para descobrir quanto que é 80% de 70%. E aí o que eu faço? Eu boto 80%, que é 80 sobre 100, e multiplico por esse 70%. Eu deixei essa porcentagem porque aqui ele quer em porcentagem. Então, eu preciso deixar pelo menos uma porcentagem aqui. E aí, eu faço o seguinte, ó. Eu vou cortando 0 com 0 e 0 com 0. E esse valor aqui vai ser igual a quanto? 8 vezes 7. 8 vezes 7 é 56. 8 vezes 7 é igual a 56. Então, ela vai ficar com 56% do valor inicial. Agora, tem mais uma coisa que ela vai fazer. Finalmente, ela deu 50% das balas restantes, ou seja, desses 56%, para sua amiga Fátima. Então, ela pegou esses 56% e ela deu 50% desse valor para Fátima. Se ela tirou 50%, então ela vai ficar só com os 50% restante. Porque de um total de 100%, se eu tiro a metade, eu fico só com a outra metade. Então, no final, ela vai ficar com 50% de 56%. Certo? Então, aqui, ó, seria a mesma coisa se eu tivesse montado de novo esse esqueminha, só que agora com os 56%. Ó, poderia fazer de novo os 56%, agora é o valor total de balas que ela tem, ou seja, 100%. E como ela retirou 50%, ela ficaria apenas com 50%, porque 100 menos 50 é 50. E teria que encontrar esse valor de x. E aí eu faria essa multiplicação cruzada, que é a mesma coisa que multiplicar os 56% vezes os 50%, certo? Porque no final eu vou ter 50% de 56%. Fazendo isso, eu mantenho uma porcentagem e a outra eu deixo 50 dividido por 100, certo? E aí eu faço aqui, ó, corto esse 0 com esse 0 e faço essa multiplicação. Depois a gente divide por 10. Vamos então dividir 56 vezes 5. 56 vezes 5, eu vou ter aqui, ó, que multiplicar o 5 vezes o 6, que vai dar 30. Deixo o 0 e levo o 3. E multiplico 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. E o mais 3 que eu levei aqui fica 28. Então, aqui, ó, eu tenho que é 280 dividido por 10, né?
que essa multiplicação deu 280 e eu ainda tenho que dividir aqui por esse 10. E aí, basta então, ó, que eu corte esse 0 com esse 0 e eu fico com 28%, que ainda continua a percentagem aqui. Então, o valor das balas iniciais que restaram para a Dulce foi de 28%. Não falei que essa era um pouco mais complicada? Ela é um pouco mais complicada, mas se você for esquematizando bem os passos que você vai dando, você vai entender, tá bem? Então, você gostou dessas questões? Eu botei questões próprias da FGV, que já caíram, para você já ir se acostumando com essa banca. Fala para mim aqui nos comentários o que você achou. Peço também que você se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. E continue acompanhando, que eu vou continuar fazendo essa série de vídeos voltados para o edital para recenseador do IBGE, certo? Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu te espero na próxima aula.